Olá, alunos do terceiro ano, eu sou o Heitor, eu sou professor residente na escola de vocês, estou ajudando o professor Igor na disciplina de matemática. Bom, nós estamos na semana 3 do PET e nós vamos ver agora um pouco sobre transformações gráficas, também conhecidas como translações gráficas. O que acontece quando a gente soma, subtrai, multiplica ou faz alguma alteração na função. Isso quando a gente altera aqui dentro desse parênteses ou quando a gente altera fora, né? Nós vamos ver o que acontece em cada caso desse. Para isso nós vamos utilizar esse programa aqui, chamado GeoGebra. O GeoGebra ele nada mais é do que um plano cartesiano e a gente vai escrevendo as nossas funções nessa lateral aqui. Ó. Por exemplo, se eu colocar aqui ó, f de x igual a x quadrado, ele me mostra a função aqui. Ó. Ele me coloca uma corzinha nesse botãozinho aqui ó, e desenha o gráfico dessa função nesse plano cartesiano. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Aí, para a gente ver como que funcionam as transformações, eu vou usar sempre a função x ao quadrado, que é a nossa parábola, né, que a gente usa bastante. Aí a gente vai ver o que acontece quando a gente altera um pouco essa função. Para isso, eu vou criar um botão aqui, ó. Eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona esse botão. Ele é chamado de controle deslizante. Eu vou colocar um aqui, eu vou chamar de K. E o incremento aqui vale 1. O que isso significa? Significa que o valor desse K aqui, ó, ele varia de menos 5 a 5 e pode mudar de 1 em 1. Vou mostrar aqui mais detalhadamente. Tá vendo aqui? K é uma constante. Essa constante, ó, eu posso mudar o valor dela. Posso colocar de menos 5 a 5 e ela muda de 1 em 1. Posso colocar 0 também, né? Aqui apareceu de novo, mas vamos lá. Agora, olhem só. Vamos fazer a nossa primeira transformação gráfica, que é o que está indicando aqui no nosso PET, né? Aqui está dizendo o seguinte, ó. Quando eu pego a minha f de x e somo uma constante, acontece alguma coisa com esse gráfico. Vamos ver o que acontece. Eu vou pegar a nossa f de x. Então eu vou escrever uma nova função, né? G de x. Essa g de x ela é igual a quem? A nossa f de x mais k. Lembrando que o k aqui, ó, ele é esse k aqui, ó. Então todos os valores que vai receber esse k aqui, ó, eles vão vir daqui, ó. Vou mostrar para vocês então. Aqui, ó, vocês observem que ele colocou uma cor aqui, aí apareceu um novo gráfico. Da cor rosa ou laranjado, não sei. Mas olha, observem o seguinte, ele está exatamente sobre o nosso antigo gráfico, né? Que era o gráfico da nossa f de x. Por que isso está acontecendo? Porque o nosso k ele está valendo 0. Então não faz diferença, né? Então a nossa função g de x, ela na verdade é igual à nossa f de x. Porque qualquer coisa mais 0 é ela própria, né? Então f de x mais 0 é igual à própria f de x. Então aqui ele coloca isso pra gente. Mas agora, vamos ver o que acontece se eu mudar esse valor aqui de k. Aqui a nossa função laranjada, que recebe a nossa f de x mais k, ela mudou de posição. E se eu continuar alterando aqui, ó, ela vai continuar mudando de posição. Se esses valores forem maiores do que 0, ela vai para cima. É como se eu estivesse deslocando essa função azul, né, a função original, no sentido, na direção do eixo y dos valores positivos, né? Agora, se eu coloco um número negativo aqui, né, ele vai no sentido, na mesma direção de y, né, só que para baixo. Ó. É como se eu estivesse pegando o meu gráfico de f de x e deslocando ele para baixo. Lembrando que quem está recebendo esses valores de k aqui, ó, é esse k aqui embaixo. Então f de x mais k. Assim como
a gente tem aqui no nosso PET, né? Então, alterando o valor de k, é como se eu pegasse a minha função original e deslocasse ela no sentido, na direção do eixo y. Valores positivos ela vai para cima, valores negativos ela vai para baixo. Agora, o nosso segundo exemplo é quando a gente faz uma alteração aqui dentro desse parêntese, né? Vamos ver o que acontece. Agora nós vamos reescrever a nossa g de x. E a nossa g de x vai receber um f de x mais k. Ele colocou uma corzinha roxa. E vamos ver o que acontece, né? Apareceu aqui a função roxa em cima, aqui, né? Tá escreveu um gzinho aqui, ó. Só que não teve alteração nenhuma, né? Tá exatamente sobre a antiga. E por que isso acontece? Novamente, porque o nosso k vale 0, né? Então f de x mais 0 é igual a f de x. Agora vamos ver o que acontece quando a gente altera esse k. Olha só, para valores positivos, olha só, a nossa função ela desloca para a esquerda na direção do eixo x, né? Diferente de como estava anteriormente, que deslocava na direção do eixo y, agora ela desloca na direção do eixo x. Para valores positivos ela vai para a esquerda, para valores negativos ela vai para a direita. E vocês estão observando que os valores estão mudando aqui embaixo, e é essa função que é a função roxinha. A função original, a nossa x ao quadrado, está fixa aqui, né? E quando eu altero o valor de k, é como se eu estivesse deslocando a nossa função original na direção de y, ou na direção de x, desculpa. Agora é fazendo a multiplicação. Olha o que acontece. Aqui, ó, nós temos que o g de x é igual a f de x vezes k. Só que o nosso k vale 0. Então a nossa função ela é o próprio eixo x, né? Que é onde o y vale 0. Então g de x é igual a 0, na verdade. Mas vamos ver o que acontece quando a gente altera esses valores aqui. Quando é 1, eu tenho a própria função, né? Porque tudo vezes 1 é ele próprio. Para valores maiores do que 1, olha o que acontece. É como se a função ela estivesse crescendo mais rápido. Observem só. Para valores menores de x, ó, eu tenho valores maiores de y. Agora vamos ver o que acontece quando eu coloco um valor negativo aqui, né? Olha só, ela se reflete, ó. Ela reflete com relação ao eixo x. É como se eu espelhasse ela com relação ao eixo x, né? E eu posso colocar valores menores ainda, né? Que é um efeito parecido com valores positivos, só que é como se ela decrescesse mais rápido, né? Quando eu multiplico por um valor negativo. Agora aqui, ó, eu fiz uma alteração no valor do nosso k, e ele varia de menos 1 a 1. Então, ele varia em pedaços fracionados, né? E olha o que acontece quando a gente varia a gente multiplica por um número menor do que 1. É como se ela crescesse mais devagar, né? Para valores maiores de x, eu tenho valores menores de y com relação à nossa função original. E da mesma forma que acontece o espelhamento do outro exemplo, aqui também acontece. Eu recomendo vocês depois tentarem brincar um pouco com esse programa. Agora o caso em que eu multiplico dentro do parênteses, né? Então eu tenho f de x vezes k. Vamos ver o que acontece. Aqui eu já diminuí, ó, a alteração no nosso valor de k, então o nosso k já pode receber valores menores do que 1. Então vamos ver o que acontece. Para valores maiores do que 1, a nossa função continua crescendo, mas de forma mais rápida, né? Para valores menores do que 1, de 0 a 1, né? Nós temos que a nossa função ela cresce mais devagar. E para valores negativos, olha o que acontece. Acontece aparentemente a mesma coisa, né?
Mas aqui a gente tem que observar que nós estamos trabalhando com a função f de x ao quadrado. Então tudo ao quadrado, mesmo que negativo, né, vai ser positivo no final das contas. Então quando eu coloco aqui entre parênteses o k dentro do parênteses, na verdade eu estou elevando ao quadrado quando o k é negativo. Por isso que ele fica na parte positiva aqui do eixo y. Porque tudo ao quadrado qualquer coisa ao quadrado, mesmo que negativo, vai ser positivo. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o que acontece com o módulo. Nós temos aqui a nossa função original azul, né, que é o x². Só que eu já coloquei aqui o x² mais k. Aqui no caso o nosso k vale 0, então o x² é a nossa função. E a nossa g de x é o módulo da nossa função f de x. Por que eu coloquei aqui o f de x igual a x² mais k? Porque vocês observem que quando os valores de x, de k aqui são positivos, a nossa função f de x é basicamente a nossa função g de x. Então ela não muda. E por que isso acontece? Porque o módulo, ele é na verdade isso, né? Quando a gente está tirando o módulo de alguma coisa negativa, a gente multiplica por -1. E se essa coisa for positiva, a gente mantém do jeito que está. Então só vai fazer diferença quando eu tiver na parte negativa do gráfico. Olha só. Tudo que é negativo no meu gráfico, quando eu coloquei o módulo, passou a ser positivo. Lembrando que a azul é a nossa função original. Então, quando eu coloquei o módulo na nossa função original, ele pegou tudo que era negativo e transformou em positivo. Então é isso que acontece quando a gente tira o módulo de uma função. Agora, pessoal, nós colocamos aqui o módulo dentro do parênteses, né? E vamos ver o que acontece. Percebendo aqui que eu fiz algumas alterações. Então o nosso f de x agora é x mais k, que é a nossa constante, né, ao quadrado. Eu coloquei isso aqui só para a gente ver o efeito do módulo, como que ele acontece. Vamos alterar o valor de k e observar. Olha, percebendo aqui que a nossa função f de x é a nossa azulzinha. Ela está por baixo, está laranja, por isso que está dando essa cor amarronzada aqui. Então, o que acontece quando a gente tira o módulo da nossa função? É como se a gente mantivesse a parte positiva e espelhasse a parte negativa no outro lado do eixo y, né? Como se a gente colocasse um espelho aqui, ó. E observem que a parte positiva ela se manteve, mas agora nós temos uma parte do lado negativo que ela é espelhada da parte positiva. E esse é o efeito que a gente consegue tirando o módulo da nossa função. Aqui está vendo, tudo que é positivo fica espelhado no eixo y. Agora é o nosso último caso, pessoal, onde nós temos o módulo da função inteira e o módulo dentro do parênteses também, né? Nós estamos tirando o módulo da função e dentro do parênteses também estamos tirando o módulo. E não surpreende que o efeito que vai acontecer é como se a gente concatenasse os dois efeitos anteriores, né? Se nós vamos ter um espelhamento no eixo y e também um espelhamento no eixo x, observem só. Tudo que é negativo aqui, ó, essa parte azul é a nossa função original, foi espelhado para a parte positiva, e tudo que era positivo nesse quadrante do primeiro quadrante, né, foi espelhado para o segundo quadrante, em relação ao eixo y. Então é como se a gente pegasse os outros dois efeitos e fizesse os dois ao mesmo tempo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Eu recomendo que vocês procurem no Google GeoGebra e tentem fuçar, tentem brincar um pouco. É bastante interessante, dá pra gente entender bem como funcionam essas coisas. Vocês podem escrever as funções aqui, outras funções além dessas, né, para ver quais que serão os efeitos. E bons estudos para todos.